Bom dia, legião de empreendedores obstinados de todo o Brasil. O programa Visão em Negócios, lições de empreendedorismo na Record News, está no ar. Está no ar para quem sabe que um time de elite não se constrói com favores, mas com resultados. Aqui, o esforço é reconhecido e o talento é premiado. Um programa focado em quem busca criar um ambiente onde a performance dita as regras do jogo. Começando agora a Visão em Negócios. Seja obstinado que dá. Visão em Negócios, lições de empreendedorismo, com Janguier Diniz. Obstinados, nas empresas que realmente prosperam, não existe espaço para o jeitinho ou para o favoritismo. Por isso hoje o nosso tema, o tema central, é cultura da meritocracia. É o sistema que separa os que entregam dos que apenas ocupam espaço. Durante o programa, vamos entender como premiar os melhores talentos para criar um ambiente de justiça e alta produtividade. E no final do programa, eu volto com insight sobre como transformar sua equipe em um time de donos. E para começar, vamos conhecer uma convidada muito especial no nosso quadro Empreendedores Obstinados. Põe aí. Oferecimento JD Business Academy, a escola de negócios criada por Janguier Diniz, onde quem tem visão aprende a executar. Menos choro, mais obstinação. Seja obstinado que dá. Queridos obstinados, no quadro Empreendedores Obstinados, apresentamos histórias de quem constrói negócios com visão, consistência e capacidade de desenvolver pessoas. Porque empresas crescem, mas são as pessoas que sustentam esse crescimento. E hoje a gente vai receber Cristiane Costa da Silva, empresária à frente da Líder RH, uma empresa voltada à gestão de pessoas, recrutamento, desenvolvimento de lideranças e estruturação de equipes. Um tema cada vez mais relevante dentro das organizações, onde o resultado está diretamente ligado à qualidade das pessoas e a forma como elas são conduzidas. Mas antes de começarmos essa conversa, esse bate-papo, vamos entender melhor o cenário desse mercado, que é o mercado da nossa convidada Cris. A Líder RH consolida sua atuação no mercado como uma consultoria especializada em soluções integradas para o capital humano. Pautada pela precisão técnica e pelo alinhamento com as novas demandas do mundo do trabalho, a instituição dedica-se a conectar talentos a organizações de alto desempenho, transformando processos de seleção em pilares de crescimento sustentável. A atuação da Líder RH abrange desde o recrutamento e seleção executiva até o desenvolvimento de programas de treinamento e consultoria organizacional. Através de metodologias de avaliação fundamentadas e uma visão consultiva, a empresa assegura que a cultura organizacional e as competências técnicas caminhem em total sintonia, otimizando a retenção de talentos e a produtividade das equipes. Como parceira estratégica de negócios, a instituição prioriza a inovação em gestão e o suporte consultivo personalizado, garantindo que cada solução atenda às particularidades do setor de atuação de seus clientes. A Líder RH reafirma seu papel institucional como facilitadora da excelência administrativa, onde o foco nas pessoas é o motor para resultados extraordinários. Cristiane. Prazer receber você aqui no nosso programa Visão em Negócios, para a gente fazer um bate-papo sobre aquilo que você é craque, né? Que você domina. Gestão de pessoas, recrutamento, liderança. Sim. Você tem feito isso ao longo de muito tempo aí. 26 anos. 26 anos na sua vida, no Brasil inteiro. E para começar, eu quero que você conte um pouco aqui como foi a sua trajetória, como é que você entrou nesse setor, né? Como é que começou a passar a atuar com gestão de pessoas e depois transformou isso numa empresa. Verdade. Eu trabalhei, Janguier, há muito tempo como diretora de pessoas no grupo Fiat Automóveis, líder aviação, empresa na área de aviação executiva, já atuei na área de indústria e quando eu estava numa faculdade de educação, como gerente de RH,
eu comecei a analisar o mercado e eu sempre fui muito empreendedora. Sempre, desde os 13 anos, eu quis construir algo de relevância, tanto para minha família quanto para mim. Acredito que esse viés eu puxei do meu pai, que meu pai sempre foi um empreendedor, foi comerciante, na época se tratava o empreendedor assim. E eu sempre quis crescer nesse segmento. Eu vi empresas de recursos humanos muito abaixo da expectativa de entrega. Então, eu dei um passo há mais ou menos 17 anos atrás, de abrir a Líder RH, que eu queria que ela fosse a maior de Minas Gerais. E a gente começou grande, porque no primeiro ano da Líder, eu peguei o prédio mais bonito de Belo Horizonte, coloquei a empresa lá, do lado da Gasmig, e consegui um contrato de 1 ano numa das maiores empresas lá, que era a CEMIG. Então a empresa cresceu bastante. Unimed criou uma relevância muito grande, isso porque era Minas. E depois eu comecei a ver como a empresa poderia escalar. Eu queria escalar a empresa. Hoje a gente tem 17 operações no Brasil. Franquias não? Não, franquias são 7. 7 franquias. 7. São 17 operações que a gente... 10 próprias. Isso, e a gente criou também um outsourcing de RH, onde a gente implanta o RH dentro da empresa, eu coloco uma colaboradora nossa lá, e ela atua e tem crescido bastante esse modelo que a gente copiou um pouco da área de tecnologia, né? E a Líder, ela cresceu dessa forma e ao invés de ser maior de Minas, a gente criou uma relevância. Hoje eu dou treinamento no Brasil inteiro, em grandes empresas como Porsche, Mercedes, o Grupo Bamac, que é uma grande empresa lá em Belo Horizonte, em Fortaleza, o Grupo Aço Cearense também dei treinamento lá. Então, assim, a Líder criou uma expansão e me levou mais longe do que eu imaginava. Há 2 anos atrás, eu fui para a África, fiquei 28 dias na África, na maior empresa da África, em Moçambique, Eletricidade em Moçambique, treinando 68 diretores na área de gestão de pessoas e capacitando eles para entender o que é a gestão de pessoas, que ela é feita através do líder, não do RH. O RH apoia a liderança, mas quem gere o time é o líder. Você foi treinar os líderes? O líder, assim, lá na Eletricidade de Moçambique, e mentoro alguns executivos também do Grupo Magno do Brasil, que é uma grande empresa aqui, é uma multinacional, e eu mentorei o diretor financeiro lá em Córdoba, na Argentina. Então, assim, a Líder me levou mais longe do que eu imaginava, mas eu acho que ainda tem muito caminho aí para a gente crescer e seguir, porque é uma área de expansão, a área de gestão de pessoas. Já está além fronteiras, né? Fora do Brasil já. Cris, hoje muitos empresários enfrentam dificuldade em formar equipes, né? Equipes consistentes. Na sua visão, onde está o principal erro quando o assunto é contratação e liderança? Eu acredito, Janguê, que o líder, principalmente, nós temos 3 níveis de liderança, o operacional, o tático e estratégico, eles não estão prontos, às vezes, para analisar a melhor pessoa para o time dele. Às vezes, o próprio líder não sabe fazer um processo de seleção assertivo, não consegue trazer o RH para atuar na avaliação de perfil comportamental, na avaliação psicológica desse processo de gestão, não sabe o que ele quer de fato. Normalmente ele replica o comportamento de contratar pessoas muito parecidas com ele e ao invés de entender o que ele precisa para o time, de trazer pessoas fora da curva, né? Fala assim, são os outliers, né? Tem que trazer pessoas diferenciadas, porque puxa o sarrafo, a régua para cima da empresa. Então o líder tem que aprender a entrevistar, atrair, desenvolver e desligar pessoas. Quando a gente faz as formações de liderança, eu percebo, principalmente a liderança operacional, que eles não estão preparados, são técnicos, líderes técnicos. Eles não estão preparados na visão de gestão, de crescimento, mal lê livro. E quando a gente consegue desenvolvê-los, a gente começa a perceber que eles precisam, de fato, entender como lidar com conversas difíceis, como desligar pessoas, fica protelando muito o processo decisório, de tomada de decisão, e fica aceitando os medíocres. Não sabe nem fazer uma gestão por competência. Então, desde o recrutamento ao desenvolver e o desligar pessoas, para cada momento ter um time certo. E ele precisa desenvolver nessas questões para, de fato, ter um time realmente de sucesso. Eu sempre digo que
para contratar tem que ser com muito cuidado, paciência, né? Agora, para desligar, meu amigo, descobriu que o cara é medíocre, mediano, você tem que desligar logo. O que você pensa disso? Eu faço das suas palavras as minhas. A gente tem que aprender a entender o que você tolera, os comportamentos aceitáveis e os comportamentos não aceitáveis na empresa. Deixar e criar uma cultura clara, otimizada em resultado e também fazer uma gestão de competência muito efetiva, para de fato a gente destacar aquelas pessoas que merecem crescer, que estão no jogo com você e realmente performam, são os protagonistas. Eu gosto mais dessa palavra, protagonista, do que a própria palavra de sentimento de dono. Porque às vezes essa palavra sentimento de dono, ela é usada de forma indevida. Porque às vezes o próprio gestor da empresa fala assim, eu quero funcionários com sentimento de dono, mas não dá autonomia, é centralizador, não faz com que as pessoas cresçam. E nós temos hoje também culturas muito infantilizadas dentro da empresa. Eu, na área de psicologia, quando eu faço essas formações, eu percebo claramente que muitos colaboradores projetam na figura do dono, do líder, pai, a mãe, e acaba não trazendo uma cultura mais adulta, os processos mais claros, uma visão de justiça. E quando a gente fala de competência, mal sabem de onde surgiu a competência. E eu gosto de falar dessa visão porque competência, ela é conhecimento, habilidade e atitude, mas não só isso. Isso há anos atrás veio para o Brasil através das multinacionais, principalmente dos Estados Unidos, que é uma cultura de resultado, mas o conhecimento, habilidade e atitude não se faz somente por uma formação de competência sem os valores e a escala. A escala é exatamente o que você falou, a ambiência que aquela pessoa está inserida. Pode ter tudo, mas se o ambiente é tóxico, se o ambiente ele visa abaixo da média, aquelas pessoas ali que não querem se destacar, com toda certeza aquela competência, aquela pessoa ali não vai ter a competência instalada, o crescimento e o desenvolvimento inserido no processo. E se alguém quiser contratar líder, o que ele deve fazer? Se você quiser contratar líder RH para liderança, desenvolvimento de gestão, é só você procurar nosso time de Belo Horizonte. Nós estamos no Brasil inteiro, nos grandes polos, para desenvolver o seu time, criar uma cultura outlier, pessoas de sucesso, pessoas que realmente queiram se diferenciar. E você faz isso com os melhores. Show de bola. Cris, você já fez várias imersões minhas, né? Sim. Começou com o Código Secreto da Riqueza, já fez o Código Secreto da Empresa, e agora está no MBN, Million Business Network. O que representou essas imersões ou o Código Secreto da Empresa no seu desenvolvimento? Eu amei o CSE, mudou a minha visão, trouxe o meu marido para trabalhar como diretor financeiro da empresa, para eu poder escalar na área comercial, nas áreas de entrega, que é o que eu amo fazer. E realmente o CSE mudou o jogo. E o seu livro também, o Código Secreto da Riqueza. Porque eu vim de uma família humilde, Janguier. Meu pai, ele criou a gente vendendo carro e minha mãe era professora, pedagoga, e tudo da gente foi por linha do esforço, da batalha. Por isso que eu acredito na meritocracia, da obstinação. E formei, paguei minha faculdade, fiz as coisas acontecerem. E eu acredito muito nesse viés da mudança. Quando o Código Secreto da Riqueza falou assim, decida mudar de vida. Foi a primeira chave que destravou a minha cabeça. Porque eu posso, porque eu mereço. E tem muitas pessoas que não se permitem crescer. Não tem a técnica da permissão. Às vezes, fica na mediocridade, fica na parte baixa, porque não acham que merecem a abundância, a vida. E eu sou muito cristã também, então vários princípios. Eu gosto muito também do livro do Ray Dalio, porque ele divide princípios do trabalho, princípios pessoais. Princípio Ray Dalio, né? Sensacional esse livro. Foi um livro também que mudou muito a minha visão de mindset. Mas o teu livro, principalmente esse código, eu sempre dou de presente ele, porque realmente são chaves ali que fizeram com que a gente tenha uma direção, uma clareza muito grande dos passos que você deu. Pessoal, o CSE é o Código Secreto da Empresa, que Cris está falando, a nossa jornada, né? Nosso programa de escalabilidade empresarial, uma imersão de 3 dias, onde eu ensino, né? Tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida, de mais de 40 anos de empreendedorismo, quase 50 anos de empreendedorismo,
apanhando, caindo, levantando e aprendendo, né? E aí eu aprendi muitas estratégias de escalabilidade, inclusive levando uma empresa à Bolsa de Valores, fazendo com que a empresa saísse do zero e se transformasse numa empresa bilionária. E é isso que a gente ensina nessa imersão CSE, o Código Secreto da Empresa, empresários que faturam acima de 2 milhões. Então, se você quiser conhecer o Código Secreto da Empresa, entra aí no nosso site, coloca o site aí, porque isso pode ajudar você a passar para um outro nível, né? Para próximo nível. Obstinados, resultado não acontece por acaso, vocês sabem disso. Ele é construído com clareza, com direção e com responsabilidade. Enquanto alguns evitam decisões difíceis, outros assumem o papel de liderar de verdade. E é isso que muda o nível do jogo, menos choro, mais obstinação. Cristiano, em que momento da sua trajetória você percebeu que liderar exige posicionamento e responsabilidade sobre as pessoas? E qual é a melhor forma de liderança para você? Eu gosto muito da liderança situacional, Johnny. Ela trabalha 4 pontos específicos, né? Então eu consigo trabalhar uma visão desde um colaborador júnior até um colaborador sênior. Então, nos 4 pontos específicos: direcionar, treinar, apoiar e delegar. Então, para time sênior, eu delego. Para time júnior, eu direciono, eu acompanho, eu estou junto. Treinar e desenvolver pessoas, e o apoio estou aqui se você precisar. Então, eu gosto muito dessa visão da liderança situacional, porque você trabalha a individualização da gestão, da liderança, e realmente você consegue resultados e menos conflito interno dentro da empresa. E liderança, eu adoro falar sobre isso, porque eu não sou uma pessoa professoral somente, que tem técnica, que gosta de estudar a liderança. Eu vivo a liderança, eu sei. Liderar hoje 92 colaboradores da empresa não é algo simples, você tem mais de 14 mil. Não é algo simples, só no grupo C, né? Mas é um aprendizado diário. Você aprende realmente realizando e fazendo. O líder, ou ele forma pessoas, ou ele deforma pessoas. Então, interessante, ou forma ou deforma. Exatamente. Ou você está preparado para isso e faz com que você seja um espelho para as pessoas, seja uma pessoa que estimule o crescimento delas, ou você realmente é um detrator de pessoas. Muito bem. O tema central do nosso programa, Obstinados, é cultura da meritocracia. E daqui a pouco eu volto com um insight especial sobre esse tema, né? Para os nossos telespectadores, para vocês. Mas eu quero trazer isso para a prática, viu? E eu pergunto para a Cris como uma empresa pode estruturar um ambiente onde o desempenho realmente é reconhecido e valorizado. E quais os riscos de não ter critérios claros dentro da equipe? É interessante isso. A empresa ela vai crescer e anota isso aí. Primeiro, tem um plano de cargos e salários e carreiras bem definido. Defina metas comportamentais, metas de liderança e metas de gestão. Você vai dar um direcionador para as pessoas crescerem e saberem o que elas precisam entregar. Tem liderança que fica esperando o colaborador trazer aquilo para ele, mas ao mesmo tempo ele não dá clareza, não dá visão. Para você ter liderança, você precisa de 3 coisas: visão, desempenho e resultado. Não adianta ser só o líder legal. Você tem que trazer e gerar resultado para a empresa. Então, traga clareza, avalie, traz uma ferramenta de gestão de competência. Não importa, não precisa ser nada elaborado, mas você tem que medir o esforço das pessoas e celebrar e reconhecer. Esses são os critérios básicos que nós precisamos para levar os colaboradores para uma próxima etapa. Justiça, exemplo e clareza são fundamentais para você ter uma gestão interna efetiva e com resultado. E você já foi atrás de investidor para escalar a líder? Ainda não. Eu aprendi com você que organize a sua empresa primeiro, deixe ela grande, avalie o seu EBITDA, seu valuation, para depois você trazer realmente investidores que vão fazer com que a sua empresa vá para um próximo nível. E vocês sabem que a gente tem 2 empresas de investimentos, né, que investem em outras empresas para poder ajudá-las a escalar, crescerem. Nós temos o Boss Invest, que já investiu em mais de 1.700 startups, e a Epitixa, que é o meu family office, a minha empresa de investimentos, né? E aí, se você tem uma empresa escalável, com potencialidade de crescimento, faça o seu pitch, entra aí no site, coloca o site aí, www.epitixa.com.br,
epitixa.com.br. Quem sabe a gente vai ser sócio, hein? Seja obstinado que dá. Diga aí quais são os próximos passos aí, qual é a sua visão de futuro e um conselho para quem quer organizar o RH da sua empresa. A minha visão de futuro, Janguier, é ser o maior RH do Brasil, não desistir disso ainda, ter relevância, posicionamento, destaque na área que eu escolhi, desenvolver e formar líderes, meu propósito maior, trazer líderes melhores para dentro da empresa. Aí eu quero que a líder, hoje ela está em 17 operações do Brasil, eu quero ser uma das geradoras de emprego, porque eu acho que nós, empreendedores e empresários, precisamos sim trazer para a sociedade algo relevante, e empregos são relevantes, né? Nós movimentamos esse país. E além disso, eu acredito no poder da responsabilização. Eu acredito que o accountability e trazer um RH para a tua empresa acima de 30 funcionários já é necessário. Abaixo disso eu te indico terceirizar uma empresa de terceirização, enfim, mas é necessário você trazer políticas, manual de conduta, clareza, processos, porque você pode estar sentado em cima de uma bomba e não sabe. Seus contratos têm que estar extremamente estruturados, o seu RH, sua avaliação, tanto dentro do recrutamento para entrar dentro da empresa, como a cultura organizacional, a sua área de governança tem que estar muito bem estruturada. E o RH, ele não está abaixo da diretoria não, tá? Ele está do lado da diretoria. Ele é uma área de destaque, porque você precisa que esse RH, não é RH assistencialista não, é o RH estratégico, para você ajudar a estratégia que a empresa tem a descer até a base, seja a base chão de fábrica, seja a base mesmo da empresa, para que todos entendam para onde aquela empresa está indo, se ela vai ser incorporada, se vai ter uma fusão, se vai ter uma aquisição, como que essa aquisição vai acontecer dentro da estrutura organizacional, qual é a mudança e a fusão de cultura. Então o RH estratégico, ele está apoiando o dono da empresa. Ele vai fazer com que o dono cresça ainda mais o negócio. Ele é responsável por isso. Obrigada, Show professor. de bola, muito obrigado aí pelas lições de empreendedorismo, especialmente lições de liderança, né? De captação de talentos, de manutenção de talentos, como você organizar a sua empresa. Grandes lições. Espero que você volte aqui no nosso programa Lições de Empreendedorismo, Visão e Negócio. E você que está nos acompanhando, continue conosco, viu? Porque na sequência eu volto com um insight especial sobre o tema de hoje. Obstinados, uma águia foi criada em um galinheiro. Ela agia como uma galinha, até que alguém a levou ao topo da montanha e a lançou ao abismo. Só ali ela lembrou que era águia e voou. Qual a lição que a gente passa para vocês? O ambiente determina o seu teto, amigo. Ambiência muda a frequência. Se quer voar alto, cerque-se de gigantes, de águias. E aí, obstinados, como eu disse no início do programa, agora vamos aprofundar o nosso tema, cultura de meritocracia. Muitos líderes têm medo de diferenciar os seus colaboradores, mas tratar de forma igual quem entrega resultados diferentes é a maior injustiça que você pode cometer. A meritocracia atrai os melhores e afasta os medíocres. Para que ela funcione, você precisa de metas claras e critérios transparentes. O seu colaborador, ele precisa saber exatamente o que precisa fazer para crescer e ser recompensado. Crie um ecossistema onde o sucesso individual impulsione o sucesso do negócio. Quem performa, cresce. Simples assim. E o programa Visão e Negócios, Lições de Empreendedorismo, está ficando por aqui. Até breve. Firme o passo, pegue o ritmo. Seja obstinado que dá. Visão e Negócios, Lições de Empreendedorismo.